Salve, salve, tudo tranquilo? Vamos para frente, vamos agora na nossa aula de número 22. Lembra, na aula passada nós falávamos sobre prescrição. E aí eu quero que você entenda o seguinte, a prescrição ela tem um duplo desdobramento naquilo que diz respeito ao artigo 23. Eu posso estar dentro do inciso 1º, como também posso estar dentro do inciso 2º. Sabendo disso, nós precisamos aqui visualizar todos os desdobramentos. Vamos por etapas. Olha só, a questão dos 5 anos. Olha como é que você conta. Eu tenho aqui uma linha cronológica. Imagina que lá em 2010 tivemos o ato de improbidade. Então, em 2010, existiu a prática do ato de improbidade administrativa. Perfeito. O que aconteceu? Aconteceu que existiu o rompimento do vínculo. Então, o rompimento do vínculo de quem tem mandato eletivo, cargo, comissão ou função de confiança foi em 2014. O rompimento do vínculo foi em 2014. E a ação de improbidade, então a ação de improbidade administrativa foi somente proposta em 2017. A ação de improbidade administrativa foi proposta em 2017. E agora? A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: visualizamos aqui a prescrição? Você fala, bom, vamos fazer a leitura do artigo 23, inciso 1º. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas. Inciso 1º. Até 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Após o término, após o rompimento do vínculo. Então, muito cuidado. Olha só, eu conto os 5 anos a partir do momento em que existiu o rompimento do vínculo. É a partir desse momento em que eu faço a contagem dos 5 anos. Do término do exercício de mandato, do cargo em comissão, da função de confiança. Ou seja, se rompeu o vínculo em 2014, então 2015, 16, 17, 18, 19. A ação foi proposta em 2017. Está dentro do prazo? Está dentro do prazo. Agora, e o inciso 2º? Então, assim, só cuidado para a gente fechar o raciocínio do inciso 1º, para você não ser induzido a erro, que eu começo a contar o prazo prescricional do momento em que foi praticado o ato de improbidade. Nada disso. É do momento em que aquele indivíduo que tinha mandato eletivo, cargo em comissão ou função de confiança, saiu da administração, rompeu o vínculo. Daquele momento para frente eu conto 5 anos. Agora vamos analisar o inciso 2º, para quem tem cargo ou emprego. Olha como é que fica agora o inciso 2º. Letra B. Para quem é detentor de cargo efetivo ou então emprego. Olha lá, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Então, quem tem cargo ou tem emprego. Nós vamos aqui separar. Primeira hipótese. Segunda hipótese. Primeira hipótese, segunda hipótese. O que acontece? Fica da seguinte forma. Na primeira hipótese, ele responde apenas uma ação de improbidade administrativa. O que acontece? Se responde apenas uma ação de improbidade administrativa,
nós aplicamos o inciso 2º literalmente. Eu pego o prazo prescricional da pena de demissão, né, da demissão na lei específica. Então, se você usa lá a 8.112, o prazo da demissão é de 5 anos, concorda? Utilizando a 8.112, o prazo demissional é de 5 anos. Prazo para aplicar a sanção de demissão. Do momento em que a administração pública toma conhecimento da irregularidade, tem 5 anos para punir. Ótimo. Nesse caso, não muda nada. Mas veja bem, a prática de um único ato de improbidade pode gerar uma sanção civil, uma sanção penal, uma sanção administrativa. Segunda hipótese agora, e as coisas mudam um pouquinho. Olha lá. Segunda hipótese. Eu tenho uma ação de improbidade administrativa, mais uma ação penal. E agora? Então, aquele que praticou um ato de improbidade responde pelo ato de improbidade e responde também na esfera penal. O que acontece? Acontece que esse indivíduo agora fica na seguinte situação. Eu tenho que pegar o crime que está sendo apurado em tese, o crime que está sendo apurado em tese na esfera penal, visualizo o prazo prescricional, e esse prazo prescricional lá do Código Penal será aplicado na improbidade administrativa. Viu só? Então aqui, na segunda hipótese, muito cuidado, porque o que vale, então na segunda hipótese, o que vale agora é o prazo da ação penal. Ah, então agora o que vale é o prazo prescricional que nós encontramos no Código Penal, seja para melhor, seja para pior, seja para mais, seja para menos. Aí esse prazo prescricional eu vou aplicar dentro da improbidade administrativa. Então, sempre que tiver, e pode anotar isso como regra, sempre que tiver uma ação penal em curso e uma ação com reflexos no direito administrativo, você aplica o prazo prescricional do direito penal. Olha que bonitinho. Perfeito? Então esse era o nosso ponto de número 8. Vamos para frente. Vamos falar agora do ponto... Vamos falar do ponto de número 9. Qual é o ponto aqui de número 9? Faz uma gentileza. Vamos analisar as sanções. Vamos lá analisar as sanções. Uma pergunta clássica de prova sobre improbidade administrativa. Você já sabe, um único ato de improbidade gera sanção civil, sanção penal, sanção administrativa e ainda sanção política, suspensão dos direitos de votar e ser votado. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Veja bem, eu tenho que necessariamente aplicar as 3 esferas? Você fala, Barbieri, eu já sei disso, não preciso necessariamente aplicar as 3 esferas. Mas eu posso aplicar as 3 esferas? Posso, ou as 4 esferas, como preferir. Só que será que todas as sanções são automáticas? Vamos perguntar. As sanções, todas possuem aplicação automática? Todas elas possuem aplicação automática? E aí? Não, nem todas têm aplicação automática. Por quê? A suspensão dos direitos políticos, suspensão
dos direitos políticos e a perda da função Quando é que acontece suspensão dos direitos políticos e quando é que terá a perda da função? Somente com o trânsito em julgado, da condenatória. Então aqui eu só tenho essa duplicidade de sanções quando a condenação transitar em julgado. Quando a condenação não mais admitir novo recurso. Então, nessas duas hipóteses, a suspensão dos direitos políticos e a perda da função, elas exigem o quê? Exigem o trânsito em julgado da decisão. Olha para mim o artigo 21, por gentileza. Não, minto. Artigo 20. Olha só. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária em instrução processual. Imagina só, caput do artigo 20. Eu fui condenado por improbidade administrativa. Recorri, chegaram as eleições. Eu posso votar? Posso, porque se eu recorri, é que não teve trânsito em julgado, então eu não perdi a suspensão dos direitos políticos. Fácil? Suspensão dos direitos políticos, perda da função, somente com o trânsito em julgado da condenatória. Depois disso, a pergunta que eu lhe faço é sobre o afastamento cautelar. Afastamento cautelar, também chamado de afastamento preventivo. Lembra, o afastamento cautelar, o afastamento preventivo não é sanção. Aí você fala, mas o indivíduo não vai trabalhar, vai ficar em casa, isso não é sanção? Não é sanção. Por quê? Acabei de fazer a leitura. Olha o parágrafo único do artigo 20. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, lembra, sem prejuízo da remuneração. Então, o afastamento cautelar, o afastamento preventivo, é para facilitar na produção das provas, na colheita das provas, para que o investigado não interfira e não atrapalhe, não cause tumulto processual. Ele vai ficar em casa? Vai continuar recebendo? Vai continuar recebendo. Então, não tem prejuízo da remuneração. Por isso que não é pena, por isso que não é sanção. Fácil? Ótimo. Vamos agora para frente, vamos analisar o artigo 21. Vou colocar até entre aspas, condições para sancionar. Condições para sancionar. Pega para mim o artigo 21. O artigo 21 ele não é tão cobrado quanto os demais artigos, mas em todo caso, vira e mexe ele aparece e é importante saber os desdobramentos do artigo 21. Vamos lá? Olha só a redação do artigo 21 da 8429. Diz assim: a aplicação das sanções previstas nessa lei independe. Então, para aplicar as sanções não tem nada a ver, por exemplo, a efetiva ocorrência do dano, salvo para as penas de ressarcimento. Claro, se não acarretou dano, você não tem que ressarcir aquilo que não tem de dano. Depois, então, da efetiva ocorrência do dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. E também independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Independe.
Se o tribunal aprovou as contas do prefeito, se o órgão de controle aprovou as contas daquele vereador, é por isso que ele não pode responder por improbidade administrativa? Claro que pode responder por improbidade. Fácil, lembra do artigo 21. Existem aqui condições para sancionar? Não. Então eu vou deixar aqui, ó. Ver artigo 21. Ver artigo 21. Claro, artigo 21 da LIA. Pronto. Agora eu vou pedir para você, por gentileza, grifar os principais artigos para a sua prova. A LIA é uma lei bem piquitiquinha e eu quero que você grife os principais artigos para fazer a leitura antes da prova. Artigo 1º, já trabalhamos com ele, fácil. Artigo 2º e artigo 3º também já trabalhamos. Quem é que pode ser réu e quem é que pode propor a ação. Depois disso, você grifa para mim o artigo 6º. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Fácil, ótimo. Claro, teve enriquecimento ilícito, ora, nada mais justo que ele perder aquilo que ele se enriqueceu ilicitamente. Depois você grifa, por gentileza, o artigo 8º. Nossa, o artigo 8º é clássico, né? Como gostam de cobrar esse artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente, eu recebi uma herança, fruto de uma improbidade administrativa. Eu posso sofrer a sanção? Posso, até o limite do valor da herança. Está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança. Ótimo. Depois disso, grifo 9, grifo 10, grifo 11. O 9, o 10 e o 11, porque os grupos da improbidade. Lembra também de grifar o artigo 12. O artigo 12, ele reúne as sanções. Você vai perceber que a diferença do 12, inciso 1º, para o 12, inciso 2º e o 12, inciso 3º, é basicamente a quantidade de pena. Basicamente a quantidade de pena. Depois disso, grifa o artigo 13, parágrafo 3º. Muito importante. Olha lá. Será punido com pena de demissão. Cuidado para não trocarem a pena lá por suspensão, advertência. Não, a pena é de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou a que prestar falsa. Eu vou tomar posse na administração pública e presto a declaração dos meus bens de forma fraudulenta. Qual que é a minha sanção? Serei demitido. Depois do 13, parágrafo 3º, grifa, por gentileza, o artigo 17. O artigo 17 é todo o procedimento da ação de improbidade. Grifa o caput. A ação principal, qual que é o rito da ação de improbidade administrativa? Rito ordinário. Será proposta por quem? Ou pelo Ministério Público, ou pela pessoa jurídica lesada, interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. É vedada, é proibida a transação, o acordo, a conciliação nas ações de que trata esse caput, ou então nas ações de improbidade administrativa. Nada de pagar a cesta básica, nada de prestar serviços à comunidade, nada de pedir desculpa. Não existe isso. Não tem acordo, não tem transação, não tem nenhuma forma de conciliação na improbidade administrativa. Depois grifa o parágrafo 4º. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade. Já trabalhamos. Grifa depois o artigo 18, o artigo 20 e 21 e ainda o artigo 23. Tá vendo só que fácil? Beleza? Vamos agora, na sequência, trabalhar um outro ponto importantíssimo para a sua prova. Se eventualmente for o CESP, vai despencar a cobrança nesse sentido. Se for FCC, cai menos, mas também existe a cobrança. O que nós vamos trabalhar agora? Olha aqui, vamos trabalhar com o controle da administração pública. Vamos trabalhar com o controle da administração pública. Olha que espetáculo. Controle da administração pública. Você vai perceber que essa matéria parece, inclusive,
que nós estamos revisando, o tema. Você acha que fala assim, Barbieri, parece uma revisão de direito administrativo. Normal. Vamos lá. Introdução. Primeiramente, qual é ou quais são os objetivos de se realizar o controle? Por que nós realizamos o controle da administração pública? Olha, por duas formas. Primeiro, para a proteção dos direitos subjetivos do cidadão, para proteger os direitos subjetivos do cidadão, ou seja, para que o meu direito, para que o seu direito não seja lesado, proteger direito subjetivo, e ainda para buscar as finalidades da administração pública. Então nós temos ainda a segunda, é a busca pelas finalidades da administração pública. Ótimo, perfeito. Eu quero então visualizar, eu quero buscar se a administração pública está de fato cumprindo com as suas finalidades. Viu que beleza? Joia? Então, até aqui nenhum problema. Agora nós temos que responder uma outra pergunta. Qual é a natureza jurídica? Qual é a natureza jurídica? Natureza jurídica do controle. E agora? Como é que nós trabalhamos com a natureza jurídica? Olha que interessante. Falou de natureza jurídica do controle, nós vamos usar um decreto bem antigo, mas que ele ainda é cobrado. Decreto-Lei 200. Vamos lá. Pega para mim o Decreto-Lei 200 de 67, salvo engano é o artigo 6º. Vamos confirmar aqui. Então eu estou falando do Decreto-Lei 200 de 67, isso, artigo 6º. Vou até anotar aqui para você. A natureza jurídica está no artigo 6º do Decreto-Lei 200 de 67. E aí, qual é a natureza jurídica? As atividades da administração federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Opa, então a natureza aqui, ó, jurídica do controle, qual é? A natureza jurídica do controle, nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei 200, é um princípio fundamental. Então, quando nós trabalhamos com a natureza jurídica do controle, nada mais é do que um princípio fundamental. Perfeito? Esse é o ponto de número 1, a nossa introdução. Agora nós precisamos visualizar os sistemas administrativos. Precisamos compreender os sistemas administrativos. E aí eu lhe pergunto, quais são os sistemas administrativos? Funciona assim. Sistema administrativo. Eu tenho de um lado o sistema francês e do outro lado eu tenho o sistema inglês. Mas pode ser que na sua prova apareçam os apelidos, os sinônimos de sistema francês e de sistema inglês. Ah, então vamos visualizar os sinônimos e os desdobramentos. Vamos lá. O sistema francês, ele também é conhecido
por ser o sistema do contencioso administrativo. Sistema do contencioso administrativo. O sistema inglês é o sistema da jurisdição una ou jurisdição única. Ah, então ótimo. Vamos visualizar aqui as distinções. O sistema francês, ele divide. De um lado eu tenho uma corte, um tribunal administrativo, e do outro lado eu tenho o judiciário. A corte administrativa julga aquilo que é de interesse da sociedade. E o judiciário julga aquilo que é de interesse dos particulares. Olha que interessante. Para o sistema francês, eu falo de competências distintas. Eu tenho competência só da corte administrativa? Tenho. Por quê? A corte administrativa, ela julga aquilo que é de interesse da sociedade. E ao judiciário, sobra o quê? Sobra analisar o que é de competência de interesse dos particulares. Em outras palavras, no sistema administrativo francês, existe coisa julgada administrativa? Existe. Porque aquilo que é de competência do tribunal administrativo, só o tribunal administrativo vai apreciar. Então, no sistema administrativo francês, existe sim a coisa julgada administrativa. E olha só. E agora no sistema inglês? No sistema inglês, também chamado de jurisdição una ou jurisdição única, as coisas mudam. Por quê? Porque o judiciário, o poder judiciário, dá a última palavra em tudo. O poder judiciário dá a última palavra em tudo. Aí eu pergunto para você, olha que pergunta interessante. Qual é o sistema adotado no Brasil? Você fala, Barbieri, no Brasil eu adoto o sistema da jurisdição una ou do contencioso administrativo. E agora, qual é o modelo que nós adotamos? Posso lhe conduzir no raciocínio. Eu tenho coisa julgada administrativa no Brasil? Não. Eu tenho alguma situação que o judiciário não pode apreciar no Brasil? Não. Então você já sabe a resposta. Nós adotamos o sistema da jurisdição una, da jurisdição única, o sistema inglês. E na próxima aula eu venho para lhe explicar todos os desdobramentos. Combinado? Um grande abraço para você, tudo de bom e até a nossa próxima aula.